Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite a todos os presentes, senhoras, senhores, sejam muito bem-vindos. É com imensa satisfação que a Ordem dos Advogados do Brasil os recebe para o primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Sejam muito bem-vindos à Sala Remota Antonieta Barros. Eu sou Ana Quilza Patriota e tenho a missão que foi confiada, e aqui agradeço de antemão ao presidente Felipe Santa Cruz, em nome de quem faço saudações a toda a diretoria e a cada um dos membros integrantes e que viabilizam este primeiro congresso. Nós temos por painel audiência de custódia como prevenção à tortura e maus tratos. E lhes apresento os nossos participantes hoje, os nossos honrados palestrantes. Tenho satisfação de apresentar a vocês Flávio Mirza, formado pelo Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, graduado em Direito pela UERJ e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. É professor na Universidade Católica de Petrópolis e na UERJ, lecionando nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Dr. Flávio Mirza é advogado. Teremos também conosco, para nos brindar com seus saberes, Dr. Luciano Maia, subprocurador-geral da República e membro da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão. Teremos também, a nos brindar com seus estudos, a assessora jurídica Silvia Dias. Ela é assessora jurídica e representante da Associação para a Prevenção da Tortura, APT no Brasil, advogada, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é mestre em Direito Internacional pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Eu saúdo a todos os nossos palestrantes, lhes desejo boa fala, a todos desejo boa iluminação para nos brindar com os seus saberes e informo que o nosso painel tem impreterivelmente a duração de 1 hora. Portanto, nós temos uma previsão de que cada um de vocês participe com fala de 20 minutos. E assim nós cumpriremos o tempo. Para não tomar fala de quem preparou-se para nos brindar com estudos, e nós vamos hoje aqui estudar, apresento a vocês o nosso primeiro palestrante, a quem passo a palavra, Dr. Flávio Mirza. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Queria agradecer imensamente o convite da OAB e o faço na pessoa do presidente e na pessoa também da doutora Ana Quilza. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença dos colegas da doutora Silvia e do doutor Luciano. Um prazer e uma honra estar ao lado de vocês. Espero que eu consiga falar alguma coisa à altura do que vocês falarão. E agradecer, e vamos começar aqui também, sem mais delongas, com algumas anotações, com algumas questões para que a gente possa discutir aqui. Eu começo, né, eu confesso que ontem eu fiz uma espécie de inversão, porque eu ia começar com uma parte mais dogmática do processo penal, enfim, com a fixação que eu chamaria de algumas premissas teóricas para vocês entenderem a minha fala, mas eu decidi fazer uma inversão, né, e começar pelo momento atual, pela quadra histórica que a gente vive. E aí eu diria que eu vou me utilizar, né, do livro do Aldous Huxley,
porque a gente está vivendo realmente num admirável mundo novo, né? Esse momento que nós estamos passando, pelo qual estamos passando, é um momento bastante delicado. Muitas são as incertezas, né? Muitas são as dúvidas, muitas são os problemas, as apreensões, né? Na vida familiar, na vida laboral, enfim, na vida em geral. Isso não passaria incólume pelo direito, especificamente pelo processo penal, né? Então, muitas questões, eu diria que eu pelo menos não tenho ainda uma opinião fechada, enfim, mas nós já podemos vislumbrar alguns cenários. E por que isso, né? Porque o processo penal, da maneira como eu vejo, ele é um instrumento limitador do poder punitivo do Estado. Embora a função do processo penal seja aplicar a lei penal, evidentemente, como é a função do processo civil aplicar a lei civil e do processo do trabalho aplicar a legislação trabalhista, né? O processo, ele é um instrumento, todo processualista precisa entender que o processo não é um fim em si mesmo, sob pena de se encapsular, de se enclausurar em teorias que não servem, né, a questões práticas. Evidentemente, eu não estou falando para a gente ser um praxista, um procedimentalista, mas é necessário que o processualista entenda esse papel instrumental do direito processual, né? Então, o processo penal, ele serve para além de aplicar a lei penal, ele também primordialmente serve, melhor dizendo, como um instrumento de limitação do poder punitivo do Estado, né? Porque o processo penal é o momento em que o indivíduo mais sente o poder do Leviatã, é o momento em que o indivíduo mais sente o peso do Estado, não é, sobre si. Então, é um momento bastante delicado, não é? Evidentemente, eu não vou ter aqui uma postura naive de dizer que todas as pessoas que são processadas são inocentes, que tudo é um absurdo, etc., porque isso não tem nenhum sentido, né? Mas nós não podemos perder de vista que o processo é uma hipótese. É uma hipótese de trabalho que é colocada para o juiz, né? E que, se caso se confirme ou não, levará ao julgamento do pedido procedente ou improcedente, né? Pedido aí seria a exteriorização da pretensão, o Streitgegenstand, como dizem os alemães, né? Então, óbvio, alguns conceitos a gente não vai, digamos assim, adentrar mais aqui, mas essa é a minha visão, eu diria, dogmática sobre essa questão. Então, o processo penal, ele traz essa carga, né? Ele tem uma carga axiológica muito grande, até porque o processo penal, ele tenta, né, muitas vezes, não com muito sucesso, equilibrar dois vetores, eu não vou dizer inconciliáveis, mas difícil de serem equacionados. De um lado, é necessário que você combata, apure e puna os delitos. De outro lado, é necessário que você respeite os direitos e as garantias individuais do cidadão. Se você tiver um processo penal que exacerbe esse lado, você vai ter um Estado policialesco, você vai ter um Estado opressor, você vai ter um Estado incorreto, né, digamos assim. Ao outro lado, se você também se você usar a premissa ou partir da premissa que ninguém pode ser molestado, da presunção de inocência, é algo que impede qualquer apuração, também não vai se apurar delito nenhum. Então, evidentemente, isso é um equilíbrio muito tênue, muito difícil, né, e que o Estado, ou melhor, que o processo penal, né, enquanto instrumento, não de reconstrução de um fato histórico, enquanto instrumento civilizado, não da solução do litígio, né, e evidentemente, aí eu vou usar a lição do Oscar Chase naquele Law, Culture and Ritual, né, ele é professor da INAU, acho ele muito interessante, onde ele traz essa noção, né, não ele, outros trazem, mas enfim, esse livro é um livro que eu acho muito interessante, onde ele traz a noção de que o processo é um fenômeno cultural, né? Talvez poderíamos acrescentar histórico-cultural, né? Mas enfim, é um fenômeno cultural, a maneira, né, como as sociedades resolvem os seus litígios é algo bastante emblemático, eu não vou chamar de grau de civilidade, mas enfim, de como aquela sociedade se comporta, né? O Roxin diz muito isso, né? O processo penal é um verdadeiro sismógrafo de uma sociedade, né? O Domenico Pisapia também, na Itália, no Compêndio de Procedura Penal, também traz essa ideia de que a maneira como uma sociedade trata os seus acusados é denotativa do grau de civilidade daquela sociedade. Então, é necessário que o processo penal se humanize, né? O professor Nilo Batista tem um livro muito interessante, Princípios de Direito Penal, onde ele fala do princípio da humanidade. É necessário que nós cada vez mais tenhamos um processo penal humano, um processo penal humanizado, né? Que realmente apure,
e puna quem precisa ser punido, mas que absolva quem precisa ser absolvido, né? Então, o processo penal ele não pode ser, usando aí a terminologia do professor Jacinto Nelson, uma máquina de moer carne, né? Ele não pode ser nem algo que condene inocentes, né? E nem algo que puna culpados. Aliás, diga-se de passagem, me parece, né, que num Estado democrático de direito é muito mais nefasto você condenar um inocente do que você absolver um culpado. Então, essas são as ideias que eu tenho acerca do processo penal, que obviamente não são minhas, né? São ideias que são compartilhadas no meio acadêmico. E, no momento, eu diria, de normalidade, não é? É assim que você precisa se orientar no processo penal. E acredito eu, nesse momento de pandemia, algumas questões, como essa da audiência de custódia, elas estão bastante ainda envoltas em alguma nuvem, né? Por quê? Ainda que previstas em normas internacionais, né, há mais de 20 anos, as audiências de custódia elas não eram contempladas na nossa legislação, né? Se você for lá no direito convencional, nos tratados internacionais, ou lá no Pacto São José da Costa Rica, se você for lá no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York, né? Se não me falha a memória, no Pacto São José está lá no artigo 7º, número 5, e no Direitos Civis e Políticos, artigo 9º, né? Então, você vai ver que já havia que há essa previsão, né? Mas o nosso direito ainda era muito titubeante. Mas as audiências de custódia começaram a ocorrer em 2015, né? Em fevereiro de 2015, a resolução do CNJ, um projeto piloto, a resolução 213 de 2015, não é? E elas, num primeiro momento, houve críticas, né, quanto à sua implementação, dizendo que não havia sido por lei, etc., mas elas acabaram se impondo no bom sentido, né, e foram ocorrendo, enfim, são, me parece, um instrumento bastante importante, né, sempre foi um instrumento bastante importante, né. Muitos dizem que ela é um ato processual, né, em que o encarcerado tem o direito de, em 24 horas, ser levado à presença de uma autoridade para que se avalie a legalidade e a necessidade daquela prisão. Eu vou um pouco mais além, eu acho até, e isso pode ser contestado, eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião, tanto que ela foi suspensa, né? Eu acho que chega a ser até um direito subjetivo público do acusado, né? E uma maneira de humanizar o processo penal, porque, veja, já havia a necessidade de se comunicar ao juiz a prisão de qualquer do povo, né? Em 24 horas, e o juiz haveria de avaliar isso. O CPP já trazia isso, né? Mas agora, numa tentativa mais de humanizar, você faz uma audiência, não é? Que, a meu juízo, deve ser presencial, né? E a terceira sessão, inclusive, do STJ, entendeu, né, que o juízo do local onde se deu a prisão estava tratando de prisão preventiva, é quem deve fazer esse controle, né? Então, o juiz, nessa imediação, nessa proximidade que ele vai ter com o acusado, ele vai poder avaliar, não é? 3 questões importantes: a legalidade e a necessidade da prisão, não é? 2, ele vai coibir e investigar a tortura, né, e a violência policial, que ainda, infelizmente, existem na nossa sociedade, não é? E a audiência de custódia, ela talvez tenha sido, porque isso é uma coisa interessante, muitas vezes a gente está dando aula e está falando, a gente fala assim, não, porque a nova Constituição... A Constituição não é nova, a Constituição é de 88. Às vezes a gente fala isso, mas a gente não se dá conta que ela não é... Não estou dizendo que ela esteja velha, mas também não é tão nova assim. Então, às vezes a gente fala, a nova Constituição de 88, a Constituição de 88 já está aí. E ela, gostemos nós ou não, não é? Ela tem um cariz axiológico de prestigiar a liberdade. Podemos dizer que o Constituinte se equivocou, falou demais. Precisamos entender também a quadra histórica que a Constituição foi feita, saindo de um momento de autoritarismo, né, para um momento de redemocratização, etc. Então, pode ser que tenha havido uma maior empolgação, vamos dizer assim, mas o fato é que é a Constituição que nós temos, certo? E ela prevê, né, não sou eu que estou dizendo, porque eu sou garantista, ou qualquer desses adjetivos aí, ela prevê a liberdade como regra e a prisão como exceção, certo? Até de maneira um pouco, eu diria, bastante expansiva, né? Então, isso realmente acontece. Então, a audiência de custódia, e aí é interessante porque o legislador ordinário está a todo momento reafirmando isso,
né? Vocês veem aí nas últimas reformas do CPP, o parágrafo 6 282 teve que dizer que a prisão tem que ser a última raça, a última medida, etc, etc. Por quê? Porque há uma cultura ainda de encarceramento indiscriminado e maciço, né? O CPP de 41, né? Ele foi construído em cima do paradigma da prisão como da liberdade provisória como uma benesse. Era um favor, era um prêmio, era uma benesse, era um presente, porque a regra era que quem fosse preso respondesse preso, né? Tanto que você tinha lá os mal-fadados artigos 594 e 595, né? Mas a Constituição operou uma mudança, só que, né? E aí voltando lá no Chase, o processo é um fenômeno cultural e muitos ainda insistem em entender que a prisão é a regra, ou quando entendem pela conversão, ou melhor, pela aplicação das cautelares alternativas, né, desrespeitando completamente a proporcionalidade e a natureza do delito, aplicam indiscriminadamente milhões de cautelares e ainda dizem o seguinte: doutor, francamente, melhor isso do que ficar preso. É evidente que é melhor isso do que ficar preso. Disso ninguém tem dúvida. O fato uma das características das medidas cautelares é a sua proporcionalidade. Então, evidentemente, se todas forem necessárias, todas que eu estou falando é o rol do 319, né? Estou até deixando o 320 do CPP fora. Se todas forem necessárias, ok, que se as aplique fundamentadamente explicando. Agora, aquilo não pode ser uma cortina de espaço, um pretexto, não é? Para negar direitos do indivíduo. Então, isso a gente ainda tem esse caldo cultural, né? Uma coisa que eu diria, o processo penal é um pouco rodriguiano. Ainda quem ache que o réu não sabe, o juiz não sabe por que está batendo, mas ele sabe que está apanhando. Ou seja, se sentou ali, alguma aprontou. Ainda existe um pouco isso, né? Sobretudo no imaginário popular, às vezes você vê as pessoas passando: bom, eu nunca fui processado, ninguém nunca quis quebrar o meu sigilo. Sabe algumas coisas assim, um senso comum um pouco deturpado, a meu juízo, né? O Boaventura de Souza Santos até dizia que a ciência tem pretensão de tornar senso comum, etc., mas eu diria que é um senso comum um pouco tosco, assim, uns comentários que não me parecem muitas vezes vindo até na falta de outro nome, eu não gosto desse, mas vou usar, de operadores do direito, de pessoas que deveriam entender o processo penal no seu aspecto humanitário, como limitador do poder punitivo do Estado e principalmente como uma hipótese. Quando eu digo uma hipótese, é uma hipótese que vai se comprovar ou não, percebe? Há uma tese, essa vai ser posto à prova, né? Evidentemente, esse método vai diferir, porque a gente está trabalhando não com uma ciência dura, né? Evidentemente, alguns até dizem que o direito não é uma ciência, enfim, essa discussão não vou entrar aqui, evidentemente, né? Mas nem é a seara própria, mas nós temos aí uma necessidade de repensar a nossa maneira de encarar o processo penal. Quem está sentado ali, né, claro, eu também não vou ser tão, digamos assim, benevolente como foi o Carnelucci lá nas Misérias do Processo Penal, que o réu é coisa santa, é coisa sacra, etc. Enfim, todos são, se você quiser, né? O Carnelucci, ele era sem nada contra, obviamente, ele era um católico fervoroso, enfim, então ele tinha essa maneira de se posicionar, né? Inclusive, quando ele mudou a posição dele, ele chegou a dizer que o réu tinha interesse na pena como expiação da culpa, etc. Então, evidentemente, essa era a posição dele, mas o fato eu nem vou ser tão, digamos assim, empolgado quanto ele, dizer que o réu é coisa sacra, mas é preciso que a gente entenda que quem está ali é um ser humano, que não precisa ser torturado, evidentemente, não é? Muitos costumam dizer que não há direitos absolutos, nenhum direito é absoluto. Eu, particularmente, diria que o direito de não ser torturado, de não ser reduzido a condição análoga de escravo, é um direito absoluto. O direito à vida pode ceder, infelizmente, em caso de uma legítima defesa, etc. Não estou falando que seja normal matar os outros, evidentemente que não é, mas, embora seja um direito talvez dos mais importantes, não é? Ele pode ceder. Agora, o direito de não ser torturado, não ser reduzido à condição análoga a de escravo, a meu juízo, não há nada que o justifique, embora haja autores, né, na seara do direito penal, etc., que sustentam uma espécie de tortura controlada pelo Estado, em hard case, ou quando for necessário. Eu, particularmente, não consigo vislumbrar isso, né? Dentro da minha cabeça, isso realmente não entra. E aí, agora, as audiências de custódia, né, com essa suspensão, enfim, com essa questão que se coloca em tempos de pandemia, né, é preciso se repensar isso, porque, de fato, a audiência por videoconferência, se não me falha a memória, em novembro de 2019, o ministro Dias Toffoli, ele suspendeu, né,
um ato normativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que previa a audiência de custódia por videoconferência, né? Professor Dizendo, Flávio, evidentemente, que... Oi, desculpa. O tempo, se o senhor puder concluir, para que nós concluímos. Então, já vou concluindo. Então, esse novo momento que se coloca agora, né, embora tenha havido a suspensão pela recomendação 62 do CNJ da audiência de custódia, reafirmando a excepcionalidade da prisão, etc., me parece que nós teríamos que buscar algum mecanismo, não é? Para que se possa avaliar efetivamente se houve violência naquela prisão, etc., para evitar o quê? A gente tem visto, eu não gosto de usar a televisão como exemplo, mas nós temos visto, né, que os números crescem e que a violência policial tem crescido sobremaneira nesse momento de pandemia. Então, não sei se o ideal seria a volta da audiência por videoconferência, como mais um mecanismo, enfim, mas eu acho que a gente precisa repensar isso para evitar que, nesse momento, né, se perca o controle, não é? E que se mantenha o verdadeiro sentido das audiências de custódia, que são o quê? São realmente coibir, porque o juiz vai ter aquele contato imediato, né, com o indivíduo, saber se ele foi torturado, etc. Então, me parece que essa é uma questão que nós temos que pensar. Queria agradecer, me desculpar se eu passei um pouquinho do tempo, queria agradecer aí a paciência do doutor Luciano, da doutora Silvia, e obrigado, Ana, muito obrigado. Bela participação, parabéns. Agora, sem maiores delongas, passo a fala para o doutor Luciano. Com a palavra o senhor, doutor. Tenho a satisfação de participar desse evento com um pensamento voltado para o momento que nós estamos vivenciando. É um momento de pandemia, é um momento de imensa dificuldade para o mundo inteiro. Eu consegui voltar. Retornou. Eu tive um problema. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas. Esse momento de pandemia evidencia muitas coisas. A principal delas é que a crise não é igual para todas as pessoas. Ela atinge mais severamente os mais pobres. E, particularmente num contexto como esse, é que nós vemos que os mais vulneráveis sofrem em todas as dimensões. E também na dimensão da punição, na dimensão de... Se normalmente não tem a quem recorrer, no momento de pandemia, ficam mais vulneráveis ainda. Quando nós falamos sobre audiências de custódia, nós não estamos falando de algo novo, nem normativamente falando. Os tratados de direitos humanos que falam sobre isso são de 1966, o Pacto Internacional, e de 1969, o Pacto de São José da Costa Rica. Mas o professor Flávio falou sobre carne é luta e ser cristão. Ora, o Cristo foi submetido a uma audiência de custódia. Quando ele foi preso no Horto das Oliveiras, ele foi prontamente conduzido à autoridade judicial. A autoridade judicial religiosa, em seguida a autoridade judicial romana, mas ele foi conduzido à autoridade judicial. A lei de habeas corpus, né, quando nós temos, por exemplo, em 1215, a Carta Magna das Liberdades, lá está dizendo, com o princípio do habeas corpus que veio logo em seguida, quer dizer, e o que é habeas corpus? Tome o corpo e apresente à primeira autoridade judicial. Então, nós não estamos falando de nenhuma novidade. O que nós estamos falando, e que é revolucionário, é reconhecer que os pobres têm direito a isso. Os pobres, os negros, os favelados, os que são agravados na sua situação, não só da cor, mas das outras situações concretas de falta de conhecimento, porque não tem conhecimento, não são pessoas, muitas vezes, com acesso à educação, não são pessoas letradas, e essa é a dificuldade no nosso cotidiano. Então, quando o Conselho Nacional de Justiça veio editar a Resolução 213 em 2015, veio dizer o que a lei já diz, mas é impressionante. A lei não tem vida por si só se alguém não disser que ela tem vida. E quem começa dizendo que a lei tem vida são os advogados, em seguida os membros do Ministério Público e os juízes que sentenciam, dizendo que não só tem vida, mas restaura e ressuscita o direito das pessoas. Então, quando a resolução 213 do CNJ foi editada, objetivamente menciona ali
que tem fundamento tanto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o artigo 9º, seção 3, como no Pacto Internacional, no Pacto de São José da Costa Rica. Por que que isso é importante? Porque quem for lá visitar o pacto... Aliás, essa resolução do CNJ também tem a seguinte grandeza: reconhece a ADPF 347. Ou seja, a ADPF 347, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo disse, olha, estão descumprindo um preceito fundamental e é preciso assegurar às pessoas o direito da pronta apresentação a uma autoridade judicial. Então, o que eu estou querendo mencionar é que esses pactos internacionais asseguram dois direitos imensos. Um é o direito a não ser arbitrariamente preso. E, nesse sentido, vai a verificação de saber por que alguém está sendo preso. Porque, se não tiver um fundamento válido para a prisão, ele não permanecerá preso. Então, essa é a primeira grande razão, o primeiro grande motivo, ou a fundamentação para uma audiência de custódia, que é exatamente o controle do arbítrio para prevenir e impedir que alguém seja arbitrariamente preso. Em nenhum país no mundo, em nenhum sistema normativo, incluindo em nenhum tratado de direitos humanos, há um direito a não ser preso. Mas os tratados de direitos humanos traziam o direito a não ser arbitrariamente preso. E é nesse sentido, portanto, que a audiência de custódia começa controlando a prisão arbitrária. E, nesse sentido, é que a prisão em flagrante costuma ser a primeira a despertar o interesse e a atenção de todo mundo, porque estudos revelam que é costume, nesse primeiro momento das prisões, acontecerem os arbítrios, acontecerem os maus-tratos, acontecerem as agressões, forçar a confessar, forçar a apresentar provas contra si, forçar a apresentar outros que possam ter participado. Então, é um momento muito importante, o momento da prisão. Mas quem tem um pouco mais de paciência para verificar o que é que no direito internacional dos direitos humanos está acobertado por aquelas disposições do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, não é só a liberdade contra a prisão arbitrária, é também a segurança pessoal. E isso é dito textualmente nos pactos, mas também na jurisprudência internacional. E na jurisprudência internacional, quando eu menciono, é que o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas monitora a implementação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E, nesse sentido, emitiu o chamado Comentário Geral 35. E, nesse Comentário Geral 35, textualmente diz assim: a liberdade da pessoa diz respeito a estar livre de confinamento corporal, não a uma liberdade geral de ação. Mas a segurança da pessoa diz respeito a estar livre de lesões ao corpo e à mente, ou integridade corporal e mental. Ou seja, é um componente necessário nos tratados internacionais que o direito a manter-se livre de prisões arbitrárias e ter a sua segurança pessoal contra a agressão à sua integridade corporal e mental faz parte precisamente daqueles direitos ali garantidos que são assegurados na prática pela chamada audiência de custódia. O Pacto de São José da Costa Rica é monitorado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pode ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana decidiu um caso relevante a respeito do Equador, TIB contra o Equador, onde ali textualmente faz exatamente essa referência, em que, reconhecendo às pessoas o direito a não serem arbitrariamente presas, menciona que o que se pretende ali preservar é precisamente a sua garantia da integridade física e da integridade pessoal. Então, o que eu quero, portanto, mencionar é que esses são dois componentes importantes do direito à liberdade contra a prisão arbitrária e do direito à segurança contra agressões ou lesões à sua integridade física, pessoal, moral, etc. e tal. Doutor Luciano, para nós respeitarmos o prazo, 2 minutos para o senhor concluir. Serei telegráfico. O que é relevante nesse contexto todo é que, para prevenir maus tratos, para prevenir tortura, é necessário que nós reconheçamos que
o Supremo Tribunal Federal já deu as balizas, mas o Superior Tribunal de Justiça, que tem o dever de fazer a aplicação do direito infraconstitucional, ainda não considera que também o direito à audiência de custódia aconteça quando se está preso em razão de prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça não tem nenhuma dúvida em determinar o dever de pronta apresentação do preso em audiência de custódia resultante de uma prisão em flagrante, mas ainda tem sido pouco firme quanto a reconhecer esse direito decorrente de uma prisão por ordem judicial. O que eu quero mencionar é que a audiência de custódia é para verificar em que condição a pessoa foi presa, não só para verificar se a liberdade foi violada por uma prisão arbitrária, mas para verificar a sua segurança pessoal. Então, nesse sentido, e observando o tempo, eu menciono que há a necessidade da pronta apresentação do preso a uma autoridade judicial, presente um advogado da sua confiança e, em seguida, que possa ser visto por um médico para dizer em que condições ele está e, em seguida, permanecendo preso, ter acesso ao mundo exterior com visitas de sua família. E nisso, não só naquele momento inicial, mas durante o período em que permanecer preso, haverá um respeito ao devido processo legal. Muito Grata, obrigado. doutor Luciano. Imediatamente passa a palavra para a doutora Silvia Dias. Bom, boa noite a todas e todos que nos acompanham. E eu inicio agradecendo em nome da APT, da Associação para a Prevenção da Tortura, por esse convite. Agradeço ao AB por esse convite para participar desse primeiro congresso digital. E queria também deixar aqui meus cumprimentos à moderadora e aos palestrantes dessa mesa, a doutora Ana Quilza, ao doutor Flávio, e ao doutor Luciano. Eu queria mandar um abraço especial e aí um reconhecimento, admiração, porque são muitos anos de parceria do doutor Luciano com a nossa organização, com a PT, e aí uma vida de dedicação realmente à frente dessa causa. Eu queria aqui deixar esse abraço à distância ao Luciano. E, bom, eu queria... o objetivo da minha fala é trazer, na verdade, algumas reflexões, né, sobre exatamente, né, porque já tem sido desenvolvido aqui pelo Flávio, pelo Luciano, sobre esse papel crucial das audiências de custódia, que elas cumprem exatamente como instrumento qualificado para prevenir a tortura. E eu vou falar aqui, inclusive, vou trazer 4 dimensões de análise que a gente tem feito como APT para abordar esse potencial preventivo das audiências de custódia. Não tem dúvida que a audiência de custódia é talvez um dos institutos mais eficazes atualmente, que realmente permite trazer à luz, né, a violência policial, os abusos policiais que infelizmente, ocorrem de forma tão comum ainda no Brasil, exatamente nesse momento da abordagem policial, nessas primeiras horas da prisão. Inclusive, é interessante ressaltar que justamente a pandemia que acarretou a suspensão temporária das audiências de custódia foram autorizadas pela recomendação 62 e 68 do Conselho Nacional de Justiça, a pandemia tornou ainda, na verdade, essa suspensão tornou ainda mais evidente a utilidade desse instrumento como um instrumento realmente de trazer à luz essas violações. Eu vou trazer no final da minha apresentação alguns números que deixam isso até bem claro, né? Que sem as audiências de custódia, sem essa apresentação física da pessoa custodiada perante uma autoridade judicial, a tortura, os maus-tratos, né, fica praticamente assim, invisibilizados. Né? Não há como se ver, não há como se escutar, não se pode perceber a tortura. Então, é realmente urgente, eu acho, e necessário que as audiências de custódia retornem de forma presencial, porque isso é, na verdade, da essência desse instituto. Acho que a gente não pode nem falar em audiência de custódia se ela não for presencial. Realmente, comparecendo presencial é da essência. E alguns meses após a pandemia, acho que a gente já pode pensar, já há maneiras de se pensar numa dinâmica da audiência que permita, assim, a segurança, né? Obviamente, segurança de saúde para todos os envolvidos, inclusive, obviamente, também para os atores do sistema de justiça criminal. Ninguém, obviamente, pode ser submetido a um risco à sua saúde, mas eu acho que, nesse momento, a gente já tem medidas identificadas que poderiam ajudar a prevenir, né, uma infecção e maior contágio nas audiências de custódia. Eu vou, então, começar a minha apresentação. Espero que não haja nenhum problema. Foi, pronto. Então, vamos lá. Como o Luciano bem colocou, realmente, as audiências de custódia, acho que um fator essencial é que elas exatamente incidem exatamente sobre aquele momento, que é o momento de maior risco que a tortura e o maus-tratos se deem, que é exatamente aquele momento das primeiras horas após a abordagem policial.
né? Como o Luciano colocou muito bem, inúmeros relatores especiais da ONU que abordam o tema de tortura, e também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já identificou que exatamente, né, nessas primeiras horas da custódia policial, exatamente nesse momento da abordagem, onde está o maior risco que se dê em caso de tortura, inclusive como uma forma de se obter, né, se obter informação ou de se obter uma confissão. E aí, aí entra a audiência de custódia para incidir exatamente nesse momento, para ser uma lupa, né, que vai permitir que a gente possa ter algum tipo de controle desse momento, dessas primeiras horas, que são realmente os que apresentam maiores riscos. Eu queria trazer para conhecimento de todos, eu coloquei aqui um slide, uma pesquisa que foi desenvolvida pela APT, que foi publicada em 2016. O relatório integral, o resultado integral da pesquisa, ele só está disponível, infelizmente, em inglês, mas a gente tem um resumo da pesquisa disponível em português, que foi uma pesquisa que estudou, basicamente, a ideia era tentar medir qual medida é mais eficaz, entre tantas que existem, quais medidas serão as mais eficazes para se prevenir e se coibir a tortura e maus-tratos. E foi feito um estudo ao longo de 16 países, que tomou como amostra um período de 30 anos, entre 1984 e 2014, exatamente para tentar medir qual medida, né, no final das contas, de tantas que a gente fala, poderiam ser mais efetivas para se coibir a prática de tortura e maus-tratos. E exatamente a conclusão do estudo foi que a medida mais eficaz entre todas que existem, foram estudadas cerca de 60 medidas abordadas nesse estudo, a mais eficaz é exatamente as garantias do devido processo legal durante as primeiras horas da custódia policial. Ou seja, é você garantir que a pessoa custodiada possa notificar um familiar, que ela tenha acesso rápido a um advogado, que ela seja submetida a um exame médico por um profissional independente e que ela seja levada perante um juiz num curto espaço de tempo. Então, é exatamente isso que a gente, né, que a gente conhece no Brasil como as garantias de devido processo legal, com essas medidas assecuratórias, são exatamente as medidas que são as mais eficientes para a gente poder coibir, né, esse Estado, algum tipo de irregularidade ou ilegalidade nessas primeiras horas da custódia policial. Como a PT, a gente costuma dizer, né, que as audiências de custódia, na verdade, elas constituem exatamente um momento privilegiado, né, para a gente detectar a tortura. E por quê? Para apurar a tortura, né? E por quê? Principalmente por 3 razões principais. Uma, porque pelo curto espaço de tempo entre o ocorrido, né, então entre a ocorrência da tortura, dos maus-tratos, da ilegalidade, e o relato, ou seja, a informação ainda vai estar, de certa forma, fresca, né, porque passaram poucas horas desde o ocorrido até aquele momento que a pessoa é apresentada perante um juiz. Além disso, é um momento-chave exatamente para se obter, para se documentar. Se existir algum tipo de indício físico, se existir algum tipo de lesão, de marca, aquilo poderá ser documentado ainda nessas primeiras horas. E a gente sabe como é difícil produzir prova, produzir evidência para, né, se levar adiante uma investigação por tortura e maus-tratos. E o terceiro elemento é exatamente essa presença física perante a autoridade judicial, porque isso vai permitir não só que se escute um relato, que possa se perguntar da pessoa custodiada sobre as circunstâncias da sua prisão, mas, inclusive, que possa haver até um exame, digamos, visual, né? Que se permite olhar para aquela pessoa e entender, né, visualizar se por acaso existe alguma marca, como aquela pessoa está se comportando. Inclusive, a linguagem corporal daquela pessoa custodiada muitas vezes diz muito para a gente. Então, realmente, um momento privilegiadíssimo para a gente conseguir detectar algum tipo de tortura e maus-tratos que tenha ocorrido na abordagem policial. Agora, é importante sempre destacar, e a gente sempre coloca isso também, que obviamente não é um momento para se comprovar a ocorrência da tortura e maus-tratos. Ali não vai se julgar se ocorreu ou se deixou de ocorrer, mas sim o que se vai tentar naquele momento é identificar e materializar indícios, evidências para que possa haver uma apuração posterior. Então, o que eu queria trazer para vocês são as 4 dimensões, digamos, de como as audiências de custódia, então, previnem a tortura e maus-tratos. E a gente reconhece 4 dimensões para isso. A primeira é, digamos, a simples existência, né? Ou seja, só o fato da audiência de custódia já existirem, delas já estarem aí, já ser uma prática, por si só já acarreta, digamos, um fator de inibição, né? Quase automático. Porque os agentes de segurança, das forças de segurança, eles sabem que aquela pessoa, em poucas horas, vai ser apresentada perante o Ministério Público, perante um advogado, perante o Poder Judicial. Então, só aí já acarreta quase que automático esse fator de inibição.
Agora, uma segunda dimensão é exatamente quando se detecta, né, uma situação de individual de maus tratos e que se dá início a uma apuração dos casos de investigação e responsabilização. Então, é exatamente buscar a apuração daquelas situações, daquelas ilegalidades, e também, uma vez que você enfrenta a impunidade, isso também acarreta, né, um efeito preventivo, né, que as pessoas estão respondendo pelos seus atos, e isso tende também a gerar um efeito preventivo. O terceiro efeito que eu acho muito interessante, que eu acho que é um pouco menos comentado, é um efeito mais, talvez, estrutural. É a gente pensar na sistematização daquelas denúncias que são levadas adiante, daqueles relatos que são levados adiante, para identificar padrões de abusos. Então, é muito interessante que, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela está coletando, né, na verdade, está organizando uma base de dados onde ela identifica, por exemplo, padrões de abuso, ou seja, qual é o batalhão, por exemplo, né, que surge mais reclamação, qual é o batalhão mais problemático? Ou, por exemplo, qual o território mais problemático? Ou qual é o método de tortura que é mais alegado pelas pessoas custodiadas? E com isso, você pode identificar exatamente métodos, padrões e propor mudanças sistêmicas, institucionais e estratégicas. Então, permite um outro nível de incidência, que vai do caso individual, daquela apuração da violação individual, mas vai mais e leva você a uma atuação mais sistêmica e estratégica. E, por último, a quarta dimensão, o potencial preventivo da audiência de custódia, é que, se conseguirmos com as audiências de custódia que realmente, né, chegar a uma redução do uso da prisão preventiva, a gente estaria evitando o ingresso dessas pessoas no sistema prisional. E a gente sabe que nós temos hoje no Brasil um sistema prisional que é basicamente um Estado inconstitucional, né, de coisas como bem dito já pelo STF. Então, uma vez que você evita que alguém ingresse nesse sistema, quase que também automaticamente você está inventando que aquela pessoa seja submetida a maus tratos cotidianos e diários, né? Então, é um outro potencial também das audiências de custódia, como prevenção à tortura e maus tratos. Eu vou pular, não sei, não estou vendo o meu tempo. Ainda tenho tempo, Ana Quilza? Quanto tempo eu tenho? Você tem 5 minutos. Então tá. Agora, é importante que a gente pense, quando a gente pensa nesse potencial preventivo, essas diferentes dimensões que a audiência de custódia pode alcançar realmente para inibir a tortura e maus tratos. Obviamente, eles não acontecem de forma mágica. A gente precisa que sejam seguidos alguns tipos de parâmetros e alguns tipos de critérios para que a audiência de custódia alcance esse potencial, né? Então, por isso que a gente tem, como organização, a gente tem defendido muito e promovido muito a observância da resolução 213 do CNJ e o seu protocolo 2, né? Porque aí estão exatamente algumas diretrizes, alguns critérios mínimos que devem ser seguidos para que a gente permita, né, que esteja aí na audiência as condições adequadas para uma oitiva qualificada da pessoa custodiada que permita que realmente se identifique e se detectem qualquer indício de maus trato e tortura. Então, acho que os 3 momentos chaves é realmente um questionamento, né, oitiva, sobre qual foi o tratamento, né, como foi a prisão, como se deu a prisão, como se deu a abordagem policial, que essa oitiva ela seja uma oitiva cuidadosa e detalhada, inclusive para que se consiga um desdobramento do relato, até para a gente coletar o maior número realmente de informações sobre a situação. Então, por exemplo, inclusive se houve testemunha, se alguém estava presente, qual seria, por exemplo, uma motivação. É uma pergunta que é importante, por exemplo, ao policial que estava perguntando alguma coisa enquanto ele estava, não sei, te agredindo, ele estava buscando algum tipo de informação, porque aí você consegue também detectar a motivação por trás daquela agressão, que leva também a uma possível criminalização por um ato de tortura, e obviamente que sejam determinadas pelo juiz as medidas de determinação de apuração do caso individual. Eu vou pular isso aqui, porque a gente está com pouco tempo, mas eu queria trazer para vocês uma tabela que foi publicada, na verdade, pelo CNJ, foram dados trazidos pelo CNJ, que eles mostram o número de audiências de custódia realizado ao longo do ano de 2019 e os casos de, né, tortura, violência policial, maus tratos relatados ou identificados. E aí acho que é interessante a gente ver que, não sei se vocês veem meu mouse,
mas que há uma tendência, a partir de março, né, abril, maio, a um crescimento, realmente um aumento do número de casos de tortura identificados nas audiências de custódia, e isso pode se dar por diversas razões, qual a explicação para esse aumento, mas uma pode ser a consolidação realmente do Instituto, né, que tem se aprimorado, realmente o aprimoramento dos operadores do sistema de justiça que atuam também nessas audiências, para identificar tortura e maus-tratos, e também um programa que o CNJ está levando adiante, Justiça Presente, talvez muitos conheçam, que tem exatamente investido muito em qualificar a atuação técnica dos magistrados para a oitiva da pessoa custodiada. Então, isso pode ser algumas explicações, mas é interessante a gente ver que teve realmente uma tendência de aumento. Se vocês verem, por exemplo, em março era em torno de 4%, né, de casos relatados, quando chegou em novembro a gente já estava em torno de 10%, dezembro 9%, e aí quando a gente chega em abril e maio, quando as audiências de custódia são suspensas, olha como cai esse número, né? Ou seja, quando se tirou a audiência de custódia presencial e se passou simplesmente a um simples exame do APF, né, do auto de prisão em flagrante, é muito difícil você poder realmente detectar uma situação, um relato, uma alegação de violência, né? Então, o número caiu drasticamente, a gente chegou a 1,42%. Então, se a gente olhar para os 6 meses anteriores ao início da pandemia, a gente tinha quase 9%, né, de relatos de tortura e maus-tratos, foi para 1,4%, ou seja, uma redução de 83%. Né? Então, acho que isso escancara muito, assim, realmente, a utilidade desse instituto e que se a gente não tem esse comparecimento presencial, a justiça basicamente fica, não gosto de dizer a justiça é cega, mas quase fica cega, realmente, não consegue ver e identificar a tortura e maus-tratos. Então, acho que aí esses números refletem muito, aí deixam muito clara a necessidade e como a gente precisa das agências de custódia, existindo todos os dias, rotinariamente, porque esse é um instituto que a gente tem para, como o Luciano falou, né? Quem são as pessoas que são levadas para essas agências de custódia? São as pessoas negras, as pessoas que moram nas periferias e que são elas levadas cotidianamente e que a gente sabe o número de abusos que elas estão submetidas, então é muito importante a gente contar com as audiências acontecendo. Eu queria deixar aqui 2 links, eu não sei se depois vocês podem passar para as pessoas que estão assistindo, um link para a nossa pesquisa e também um documentário que nós realizamos, inclusive com apoio do CNJ, que filma, inclusive, exibe uma audiência de custódia acontecendo no Mato Grosso, e tem algumas entrevistas com juízes, e é um documentário que está bem interessante para a gente ter uma ideia da dinâmica das audiências de custódia para aqueles que não conheçam tão bem. E é isso, deixo o nosso website, agradeço, desculpa que eu falei correndo, mas agradeço a atenção. Muito obrigada, foi maravilhoso. E agora nós temos os nossos últimos minutos e caberia considerações finais. 1 minuto para cada um, depois de ouvir uma fala do outro. Conversando com o doutor Flávio, primeiro, vamos. Bom, queria agradecer, dar boa noite a todos. Foi uma honra e um prazer ouvir o doutor Luciano, a doutora Silvia, foi muito interessante. De fato, esse apanhado final da doutora Silvia é perfeito, o doutor Luciano já tinha falado, quer dizer, da essência da audiência de custódia, essa imediação, né? E é necessário que nós pensemos, né? Eu até escrevi um artigo há um certo tempo, que o processo penal tem acontecido isso, tem tentado, aliás, não só o processo penal, as audiências virtuais vêm se colocando, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, logicamente, respeitando os protocolos, enfim, como a doutora Silvia falou, na volta das audiências presenciais, porque é o que o doutor Luciano falou. A população que mais sofre com isso, né? A população mais pobre, a população negra, a população marginalizada, que não tem o acesso à justiça, né? E que muitas vezes não tem nem como brigar por isso. Então, é necessário que nós compatibilizemos esses 2 vetores, né? Tentemos, com protocolos sanitários, voltar a ter audiência presencial, e a doutora Silvia trouxe os números, eles são realmente assustadores e não mentem, para que a gente não deixe essa população realmente mais pobre desguarnecida, porque, como disse o doutor Luciano, é a que mais carece da necessidade do Estado. Eu queria agradecer novamente a todos, agradecer ao OAB na pessoa da doutora Ana, muito obrigado. Doutor Luciano, suas considerações finais. É um privilégio ouvir Flávio sob sua condução, Ana Quilza, e encontrar Silvia Dias, a quem tanto agradeço. A nossa relação com a APT já tem 20 anos de atuação. Por conta da APT, estivemos no Comitê contra a Tortura em Genebra, quando, com James Cavallaro, apresentamos ao Comitê contra a Tortura um relatório
sombra sobre o relatório do Brasil e temos atuado há 20 anos nessa temática. Então, o que é relevante que se consiga compreender é que todos os atores são responsáveis, porque ninguém está preso se não for por uma autoridade de um juiz, e agora, segundo o ministro Celso de Mello menciona, por um pedido da polícia ou um pedido do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público tem responsabilidade contra quem quanto a quem está preso, assim como o juiz. E no Estado de Direito, nós temos que garantir o respeito à integridade dessas pessoas. Para isso, a Defensoria Pública e os advogados são indispensáveis, mas, ao mesmo tempo, um juiz que consiga realizar e assegurar para todos e cada um os seus direitos fundamentais e os direitos humanos previstos nos tratados internacionais. Meus cumprimentos ao OAB. Agradeço ao Dr. Marcos Vinícius, que orientou, sugeriu o meu nome, e é um imenso privilégio estar aqui com todos vocês. Satisfação, doutor Luciano. Por fim, então, doutora Silvia, suas considerações finais. Não, eu também só gostaria de reiterar o meu agradecimento, e foi também uma honra e privilégio escutá-los, também conhecê-los, alguns que eu não conhecia, e escutá-los a todos, e trazer só ressaltar e reiterar o que o Flávio falou. Acho que é exatamente isso. Acho que a gente tem que trilhar agora um caminho ao retorno, né, das audiências de custódia presenciais, e acho que já conhecemos protocolos que podem ser aplicados. Então, acho que agora é uma maneira mais realmente pensar, né, que o judiciário, obviamente, coloque em ação esse protocolo. Obviamente, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa trivial e, obviamente, demanda tempo. Então, acho que foi importante que o CNJ tomou essa decisão de suspender, né, temporariamente. Realmente era necessário naquele momento, mas agora é isso, é realmente retomar, né, o que é a essência da audiência, que é a presença, né, o comparecimento presencial. E só lembrar também que esses números que a gente traz do CNJ, né, e sempre quando a gente fala em relatos de tortura e maus tratos, a gente sempre deve ter em mente que, em geral, eles se representam números que provavelmente são muito aquém da realidade, né? Porque quando a gente vê esses números, provavelmente é uma subnotificação, porque sempre há um temor do que pode acontecer. A gente tem que lembrar que nas audiências de custódia, inclusive, muitas das vezes, há agentes das forças de segurança presentes na sala, muitas vezes as pessoas estão algemadas, então, às vezes, também não estão as condições, inclusive, que a pessoa se sinta segura para fazer um relato, né? Então, provavelmente os números da realidade é mais grave do que esses números mostram, né? Então, obrigada. Obrigada a todos. Eu tenho certeza que esse sucesso do Congresso não se dá e não se dará apenas nestas aulas com verdadeiros ensinamentos de experiência, de estudo de vocês que nos brindam. Então, talvez não por outro motivo, mas que essa sala recebeu o nome de Antonieta Barros, uma mulher negra, jornalista, professora, educadora e política, que inaugura as responsabilidades maiores do Estado, que é a eleição de políticas públicas. Primeiramente e certamente elas passam pela educação. Gratidão a vocês. Este evento é significativamente importante por uma condição da humanidade que é ímpar, e tudo que é ímpar tende a ser desejado. E esta nós não queremos que se repita. Então, que esse instituto seja bastante estudado, divulgado, difundido. Gratidão da Ordem dos Advogados do Brasil, a presença de cada um de vocês. Boa noite, e eu encerro com os meus cumprimentos e agradecimentos pessoais. Boa noite, satisfação.